Boa noite a todos. Bom sábado. Chegou o nosso melhor dia, o dia de sábado. Eu pedi que nos pudéssemos levantar e que fizéssemos uma oração. Querido Pai, que habitas mais alto céu, Senhor, obrigado, Pai, porque esta semana útil chegou ao fim, Senhor. Entramos no teu santo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela média de mais de 90 pessoas por dia que temos tido esta semana, Senhor. Obrigado porque nos fizeste sair de casa, Senhor. Como se dizia, Senhor, com chuva, com frio às vezes. E estamos aqui hoje outra vez, Pai. Obrigado por cada tema que foi aqui discutido, Senhor. Estamos na reta final da semana de oração. Que cada papel que foi queimado aqui, Senhor, possa ser lido e escutado, Senhor. E possas agir em conformidade com a tua vontade, Senhor. Dá a cura a quem necessita dar cura, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa esta programação, abençoa cada coração aqui presente, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. É realmente uma alegria tremenda ver a casa cheia. Parece um dia de sábado, não é? Estavam todos atentos. Estavam todos atentos. Parece um dia de sábado de manhã. Está bem? Parece um dia de sábado de manhã. Faltam dois temas. Até agora, qual foi o tema que gostaram mais? Transformação? Identidade? Eu falava da história de Portugal que gostavam mais. Qual foi a história de Portugal que mais gostaram? Aprenderam alguma ou não? Não. Sim. Vamos ter mais. O nome de Odivelas foi o melhor? Oh, e de velas, e de velas. Muito bem. Hoje o tema é propósito. E posso confessar-vos, eu não sou um expert em estar aqui, como sabem. Posso confessar-vos que este tema me deu algum trabalho. Estou a olhar para a minha mulher porque ela sabe. Me deu alguma dor de cabeça. Foi um tema complexo de estudar, foi um tema complexo para entender e às vezes não é só entender, às vezes é entender e depois ter que partilhá-lo. Mas é um tema muito interessante. Com toda a sua complexidade, é um tema muito interessante, o propósito. Porque às vezes confundimos o que é o objetivo com o propósito. Andam ali muito perto, mas são coisas diferentes. E amanhã, finalmente, temos o culminar desta semana. Temos aquilo que realmente, espero eu, que todos aqui sentados, almejam. Que é chegarmos à eternidade. Vamos então para aquilo que já é habitual na nossa semana de oração. Ontem escolheram a palavra fé para o valor. Qual é que é a palavra que se vai atribuir hoje? Jovens, ao mesmo tempo não, pois fica muita confusão, está bem? Amor. Calma. Como? Amor, atitude. E houve outra? Inestimável, amor, atitude. Carácter, segurança. Temos 5. Destas, qual é que vai? Qual é que vai para a frente? Carácter, atitude, segurança. Amor. Temos um empate. Vamos para o amor. Vamos para o amor. Porque Deus enviar o seu Filho único, como se só existisse eu aqui na Terra, é realmente um amor inestimável. Autoestima.
Vamos finalizar o amor, senão... Amor inestimável. Pronto. Amor inestimável. Amor inestimável, guarda, está bem? Depois envias-me uma mensagenzinha. Porquê é que estamos aqui? É esse o tema. Aliás, perdão. Enganei-me, não é valor. É o propósito. O propósito, o slogan, peço desculpa que me enganei. O propósito, o slogan é porque estou aqui. Porquê é que estamos aqui? Porque Deus nos trouxe para adorar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer. Hã? Temos uma esperança. Todos os dias nós tivemos um tema. Todos os dias nós temos um tema diferente. Este tema não é só mais um tema. É como se cada tema que nós tivéssemos lidado, ou seja, os últimos 6 temas, ok? Cada um deles fosse um objetivo específico e no fim tivéssemos o propósito. Como se tivéssemos todos os temas e no fim temos o propósito. É como se tivesse a pergunta crucial agora. Qual foi o propósito dos últimos 6 temas? Enriquecimento espiritual. Quase que é um resumo dos temas que tivemos aqui a falar. Não sei se estão a perceber. Cada tema que falámos é como se fossem objetivos. E hoje chegamos ao ponto do propósito. Qual o propósito dos últimos 6 temas que tivemos aqui a discutir? É viver uma vida plena. O propósito é a eternidade. Ainda ontem foi dito isto. O propósito de Deus é montar um plano de salvação para ti, para que possamos ter a eternidade. O valor estava ligado ao propósito da eternidade. Esta é que é realmente a grande resposta. A eternidade. E faz lembrar, vamos ter que ir à história, faz lembrar um homem que partiu com um objetivo específico. Ok? O objetivo dele era muito específico. Mas o propósito foi muito maior do que ele poderia imaginar. 20 de setembro de 1519, 5 navios, 250 homens a bordo. Um dos navios tinha o nome de Trinidad e era comandado por um navegador português, embora tenha saído de Espanha, de Sanlúcar de Barrameda, era comandado por um comandante, um navegador português. Quem era ele? Vasco da Gama? Não. Fernão de Magalhães. Muito bem. Fernão de Magalhães. Aqui está ele. Vocês sabem que nem Magalhães, nem os membros que estavam com ele tinham a ideia de que esta viagem iria mudar o curso das suas vidas e nem tinham a ideia que esta viagem mudaria o curso da própria história de Portugal. Talvez da própria história mundial. Foi considerado também uma das viagens com maior feito humano. Nós tivemos um verdadeiro inferno, diz aqui, de doenças, fome e violência. 250 homens partiram. 3 anos depois, em 1522, quando regressaram, apenas regressaram 18. 18 homens. É interessante salientar que o grande objetivo de Fernão de Magalhães era simplesmente ir para as Ilhas das Especiarias, que ficam nas Molucas, na Indonésia. Não tem nada a ver com a Índia. Ok? Porque a Índia já tinha sido conquistada por quem? Em que ano? 1498. Ok? E da Índia trazíamos a pimenta e a canela. E daqui nas Ilhas das Especiarias havia outra riqueza que se procurava, que era o cravo e a noz moscada também. Riqueza é essa que os reis de Espanha esfregaram as mãos a dizer: traz Fernão de Magalhães.
Porque Fernão Magalhães apresentou esta proposta, esta teoria de fazer esta viagem ao nosso rei português, Dom Manuel I. Mas o rei português Manuel I disse, não te vou dar os fundos, não te vou patrocinar esta viagem. Podes ir. E ele foi. Ele foi para a Espanha. Por isso ele parte como navegador espanhol. No entanto, como tudo correu bem e o crédito foi bom, onde é que ele está? No padrão dos descobrimentos em Belém. A verdade é esta. Mas havia aqui muito risco. E porquê que havia aqui muito risco? Porque já existia o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, como eu vos falei esta semana, não dividia o mundo em dois, ok? Dizia que o território para leste seria território português, que está ali a verde, e a oeste seria o território laranja, território de Espanha, ok? E claro que eles não poderiam navegar naquele território que já era dominado pelos portugueses. Estamos a falar em África, estamos a falar em Índia, estamos a falar nas rotas que eram orientais, ok? De maneira que ele não saiu para navegar, ele não saiu apenas para navegar, ele saiu realmente com um objetivo claro, tal e qual como saiu o Vasco da Gama. Com uma direção clara. Acontece que os mapas de Fernão Magalhães desta vez não eram tão certos como eram os de Vasco da Gama. Então ele parte, vou-vos mostrar aqui outra vez, ele parte dali da Península Ibérica, fica ali no sul de Espanha, vai pela América do Sul, passa pelo estreito que ganhou posteriormente o seu nome, que é o Estreito de Magalhães, ok? E entra no Oceano Pacífico. E há relatos que dizem que inclusive foi Fernão de Magalhães que deu o nome Oceano Pacífico. E porquê? Porque literalmente as águas eram mais pacíficas do que as águas do Atlântico. O que ele não contava era que o Pacífico tivesse 1/3 do nosso planeta. Então ele não tinha provisões suficientes para a sua tripulação para fazer mais de 3 meses nas águas do Pacífico sem ver terra. Então houve motins, houve violência, houve fome, houve muita tragédia. Até que chegaram a uma ilha, a Ilha das Filipinas. E acontece que encontraram tribos locais na Ilha das Filipinas e não foram muito bem recebidos. Destes 18 sobreviventes que regressaram, Fernão Magalhães não foi um deles. Ele acabou morto em 1521 nas Filipinas. A expedição, no entanto, continuou. Continuou pelo navegador, que vos vou mostrar aqui, Juan Sebastián Elcano. Ok? E continuou em direção à Ilha das Especiarias. E sempre pensaram que a Ilha das Especiarias era o domínio espanhol. Enganaram-se. O domínio era português. Chegaram lá, as coisas voltaram a não correr bem. Quando se aperceberam que era o domínio português, tentaram carregar os navios com o máximo de especiarias que puderam e embarcaram novamente. Só que embarcaram só com 2 navios, neste caso. Era o navio Trinidade, que pertencia ao falecido Fernão Magalhães, e o navio Victória. Um deles decidiu, desesperados, eu vou voltar pelo Pacífico, pela mesma rota. Os portugueses apanharam-nos. E outro teve a ousadia, Elcano, vitoriosa, e conseguiu, de fazer o mesmo roteiro que Vasco da Gama fez. Exatamente este. Portanto, a vermelho vemos o que fez, morreu aqui, e Elcano fez exatamente o percurso que Vasco da Gama fez, passando pelo Cabo da Boa Esperança e regressando depois a Espanha. Magalhães não terminou a viagem. A sua vida terminou antes do que se previa. Ele não viu o resultado final, mas mesmo assim ele fez parte, ele teve presente naquele que foi um propósito muito maior do que o objetivo inicial dele. Estão a seguir-me? Porque sem planearem esta viagem, que era só uma viagem até à Ilha das Especiarias, tornou-se a primeira viagem à volta do mundo. Nem sempre os nossos planos se cumprem. Mas isso não quer dizer que o propósito falhou. Às vezes nós temos alguns planos e Deus, na realidade, não permite fazê-los. Ellen White diz-nos que os nossos planos nem os planos de Deus. Nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais para nós e para a sua causa recusar, às vezes, as nossas melhores intenções, como fez no caso de David. Mas de uma coisa podemos estar certos, é de que abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo o que possuem. Se vir que é melhor não atender os desejos, compensará a recusa, dando-lhes prova do seu amor e confiando-lhes outro serviço. Qual é que é a diferença então entre um objetivo e um propósito? Eu vou-vos dar aqui uma ajuda.
demorei também muito tempo, não? Confesso. Vou-vos dar aqui uma ajuda. Vamos imaginar uma equipa de futebol. Uma equipa de futebol tem objetivos, certo ou errado? E por trás desses objetivos tem um propósito ainda maior. Então vamos começar pelos objetivos. Quais são os objetivos de uma equipa de futebol? Ser campeão, uma. Ganhar jogos, não é? Fazer gol. Mais. Subir na classificação, não é? Qual será o propósito, então, se já temos aqui os objetivos? Qual será o propósito que é ainda maior? Isso seria ser campeão, é um objetivo? Hum, hum, hum. Aqui é que está a grande questão. Ficar marcado na história. Poderia ser, mas não é. Sabem o que diz aqui? Há algo maior por trás do objetivo. O seu propósito é diferente. Representar o clube, honrar a camisola que veste, dar o máximo em cada jogo e inspirar os seus adeptos. Este é o propósito maior que os objetivos. Está vendo? Quando os tições, os exploradores e os companheiros têm como objetivo de aprender e alcançar o quê? Vocês vêm aqui aprender para depois vir aqui às investiduras receber o quê? As especialidades, esse é o objetivo, não é? E qual é que é o propósito que está por trás desse vosso objetivo? E agora? Qual é que é o propósito que está por trás do vosso objetivo? É só vir aqui aprender e alcançar as especialidades? Qual é o vosso propósito? Servir ao Senhor. Tições, qual é que é o vosso alvo? Não sabem um alvo, Tições? Os exploradores sabem? Dos tições? Brilhar cada vez mais. Dos exploradores? Esse é o vosso propósito. Esse é o vosso propósito. O vosso objetivo é vir aqui ganhar especialidade, mas o vosso propósito é realmente passar a mensagem. Agora, o foco na nossa vida diário, ok, está onde? Está no propósito ou está nos objetivos? Nos objetivos. Este aqui é o nosso grande problema. O foco na nossa vida, na nossa rotina diária, não está no propósito. Está nos objetivos. E vamos explicar porquê. Sabem quais são as armas mais poderosas que Satanás utiliza atualmente connosco? Tempo e distração. Ele nem precisa de te afastar de Deus. Ele não se vai dar ao trabalho de te afastar de Deus. Ele vai te encher de coisas para tu fazeres. Encher de coisas para tu fazeres. Vai te manter ocupado. Parece que o nosso dia a dia acaba por ser como um piloto automático. Eu estudo, trabalho, corro, planeio. Estudo, trabalho, corro, planeio. E faço sempre isto. Um dia fiz aqui uma reunião de oração, não sei se recordam, que até publiquei um livro que se chamava Pai Rico, Pai Pobre. Que até vos recomendei ler. Não sei se alguém já o leu. Mas falava da corrida dos ratos. Na sociedade em que nós vivemos é a corrida dos ratos. É o ciclo. Andamos sempre nesta rotina. Cíclico. E isto está certo. Está certo estudarmos, está certo trabalharmos, está certo correr. Mas o problema está em viver para essas coisas quase como no imediato. Nesta corrida dos ratos. Nós estamos demasiado desocupados e esquecemos na realidade aquilo que importa. Enquanto nós estamos focados nos objetivos, enquanto nós estamos focados no imediato, Deus está focado no propósito, no teu propósito. Porque Ele, na realidade, a gente já falou nisto esta semana, os pensamentos deles não são os meus pensamentos. Nós somos consumidos pelo tempo e pelas distrações. Eu falo contra mim. Mas todos nós somos consumidos pelas distrações e pelo tempo.
Eu, na minha atividade profissional, tenho que viajar imenso. Às vezes, quando chego a casa, tenho que continuar a trabalhar. O tempo que nós temos disponível para a nossa família é cortado, é limitado. Satanás não precisa de fazer nada. Satanás vai continuar a deixar-me ir à igreja. Vai continuar a deixar-me fazer a minha vida simples, tranquila. Mas vai-te roubar todo o tempo de qualidade que tu tens para os teus e também para te dedicares a Deus. Nós temos aqui outro tema importante sobre o propósito. Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nós não fomos criados apenas para existir. Nós estamos aqui porque temos missões. Cada um de nós tem uma missão. E às vezes a desculpa que nós damos é assim, Filipe, que Deus não fala comigo, eu não sei a minha missão. Eu não sei o meu propósito. Eu sei o meu objetivo. O objetivo de agora, daqui a bocado, de amanhã. Mas Deus não fala comigo, Deus não me dá um propósito. Deus dá-te um propósito, sim. Deus fala contigo. E só não fala se tu não te relacionas com Ele. Se tu não oras a Ele, se tu não estudas a Bíblia, e se não percebes o que está escrito na Bíblia, eu tinha uma cadeira em História que se chamava História Digital. Hoje em dia não há desculpas. Digitalmente nós temos acesso a tudo, até temos um contra, temos que ver o que é falso e o que é verdadeiro. Mas não há desculpa para nós hoje em dia não percebermos bem a Bíblia. Portanto, estudar a Bíblia hoje em dia é fácil, é acessível a toda a gente. E o Espírito Santo move-te para tu estás aqui na igreja, ou não te move? O Espírito Santo move-te para dizer aquilo que fazes bem ou aquilo que não estás a fazer muito bem. Ou nunca ouviram esta voz? Ou pensam quem é que está a falar convosco? Quem é que vos diz isto não está certo? Não faças isto, podias estar a fazer outra coisa que não isto. Quem é que vos diz isto? Esta relação existe ou não existe convosco? Então porquê é que não alimentam essa relação? Se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que te vai incomodando diariamente, como é que tu podes dizer que Ele não te diz qual é que é o teu propósito? Até pelas circunstâncias nós temos respostas às vezes. Portas que se abrem, portas que se fecham. Deus tem sempre uma forma de ir falando contigo. Sabem qual é o nosso propósito? O nosso problema às vezes em relação ao propósito? É que nós esperamos sempre que o nosso propósito seja o maior de todos. Não, este propósito para mim, não. Para mim tem que ser uma coisa melhor. Este é o nosso problema. Exigimos sempre mais para nós. Queremos sempre mais. Isto para mim, não, eu mereço mais. Todo o que aceita a Cristo Salvador pessoal ansiará pelo privilégio de servir a Deus, contemplando o que o céu fez por ele. Seu coração enche-se de amor sem limites e de rendida gratidão. Está ansioso por manifestar o seu reconhecimento consagrando suas faculdades ao serviço de Deus. Suspira por mostrar amor a Cristo e aos seus remidos. Ambiciona trabalhos, dificuldades, sacrifícios. Se eu não reconheço, se alguém aqui não reconhece Deus na sua vida, eu duvido que ambicione trabalhos, dificuldades e sacrifícios. É que eu duvido. Perguntem a uma pessoa que não acredita em Deus se quer isto. Nós não fazemos as boas obras, já se falou nisto muitas vezes, porque temos que ficar bem na fotografia. Nós fazemos as boas obras de rendida gratidão, porque Ele faz na tua vida e porque faz na vida da tua família, dos teus amigos. Ele persiste na comunicação contigo. E quando o aceitamos, nós respondemos. O processo é interessante, porque o processo que nos acontece é o processo de sermos chamados. Deus chama a cada um de nós.
É o processo de sermos chamados. Depois tens outro processo que é o processo de entender o chamado. E finalmente tens outro processo que é de responder ao chamado. E tu só entendes ao chamado se tens comunicação com ele. Se tens relação com ele. É por isso que vocês dizem, eu não sei qual é que é o meu propósito. É por isso que os objetivos que nós temos, desculpem-me aquilo que eu vou dizer, é só vir fazer as especialidades. E esquecemos muitas vezes do propósito. Quem é que gosta de filmes? Toda a gente gosta de ver filmes? Alguém gosta de ficar com o filme pelo meio? Toda a gente gosta de ver um filme que tenha um início, um meio e um fim, não é? Pelo menos se não tiver um meio que tenha um parte 2, não é? Um continua, não é? Se a vida de cada um de nós, se a tua vida fosse um filme, neste momento, será que ela estava numa direção certa? Ou será que o filme da nossa vida era meio estranho, meio cheio de rotinas? Será que o vosso filme tinha um título que está aqui? Será que o filme da vossa vida seria Em Construção? Tem pessoas aqui, sim, que o título do filme da sua vida seria Sem Rumo. Há pessoas aqui que têm o título Sobrevivendo sem Deus. Temos pessoas aqui que estão a atravessar um recomeço, confusas. Esperança. E temos pessoas aqui que estão a viver com Deus. No fundo, na nossa igreja, há esta mistura. No livro do Apocalipse, eu falei no sábado, eu conheço as tuas obras. Vem falar comigo, porque eu conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não és morno nem quente. E ele estava a falar para quem? Para a sétima igreja da Laodiceia. Qual é a sétima igreja da Laodiceia? É nossa. Ele refere-se à igreja. Misturem água fria com água quente. O que é que dá? A igreja é morna. A nossa igreja é morna. A nossa igreja é morna. Porque os títulos que estão no nosso coração estão assim. Se nós gostamos de ver um filme e esse filme tem que ter um início, meio e fim, porque é que vocês não desejam de ver o fim da vossa própria vida? Porque é que vocês não lutam para alcançar o propósito? Em sua amorosa atitude e interesse para conosco, Ele nos compreende melhor do que nós próprios. Permite-nos, por vezes, que procuremos egoístamente satisfazer a nossa ambição. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Recordam-se quando eu vos falei do valor do cheque? Planos, fazemos planos. Montes de planos. Escrevemos o plano. Este é o plano que eu quero. Aqui. Senhor, por favor, assina. Assina o cheque, senhor. Já está aqui. Não é isto que eu quero. Podes assinar, por favor? Abençoa-me, por favor. É este, é isto. Não, não, é mesmo isto. Não preciso de nada mais. É isto que eu quero. E sabes o que está aqui escrito? Que Deus às vezes diz assim: é isto que tu queres. Vai. Vai. E vais passando pelas tuas frustrações. E vamos chegar a um ponto em que a gente parece uma pecinha de um puzzle. Vocês sabem qual é a pecinha de um puzzle solto? Olhamos para ela e não sabemos onde é que ela vai encaixar. Sabem isso, não é? Toda a gente montou um puzzle aqui. Não é? Sentimos-nos completamente perdidos. Assim. E esquecemos que no propósito de Deus, Deus já vê o quadro completo do puzzle. Sabe exatamente onde é que tu tens que encaixar. Mas tu preferes que Ele só assine o cheque do teu plano. Imagina
3 árvores. Cada árvore teve um sonho. O sonho da primeira árvore era ser um berço de um grande rei. O sonho da segunda árvore era ser presença num navio de luxo. O sonho da terceira árvore era ser um trono. A vida não correu como esperavam com estas árvores. Então, a que quis ser um berço tornou-se uma manjedoura. A que quis ser um navio de luxo tornou-se um barquito de pesca. A que quis ser um trono tornou-se uma cruz. E se estas árvores pudessem falar e pensar, diriam assim: que grande decepção. Eu sonhei com coisas tão altas e afinal, uma manjedoura, um barquito de pesca e uma cruz. Será que foi uma decepção? A manjedoura recebeu Jesus. O barquito de pesca transportou Jesus. E a cruz salvou-te. Viram às vezes a diferença entre o meu objetivo e o propósito? Conseguiram alcançar? Às vezes, como nós temos tanta vontade que o nosso propósito seja o topo e o melhor, às vezes o nosso propósito é tão pequenino, parece que está perdido, é tão pequenino, que nos passa ao lado. Duas histórias que eu vou partilhar com vocês. A primeira história, durante a minha conversão, em 2020, tudo estava a correr bem, eu já tinha saído de casa inclusive. E o Espírito Santo continua a falar contigo na tua consciência, sabes? Filipe, estás aí no teu caminho, estás aí no teu bom caminho. Mas ainda falta 2 coisinhas que tu tens que fazer. E eu sabia quais eram. Mas como eu já estava no bom caminho, pensei que Deus já estivesse satisfeito com a minha ação. E Deus não quer a tua entrega pela metade. E eu fiz muita asneira na minha vida. Eu fiz muita asneira na minha vida. Havia 2 pessoas a quem eu tinha realmente que pedir perdão. E eu pedi perdão. Pedi perdão por uma mensagem escrita a cada um deles. Um deles respondeu-me a dizer: Filipe, se eu já não te tivesse perdoado, não conseguiria seguir em frente. O segundo enviou-me a seguinte mensagem: eu sabia que mais cedo ou mais tarde me vinhas pedir perdão, porque tu necessitas do meu perdão. Vamos jantar. E nós combinamos e fomos jantar. E quando eu cheguei à casa dele, sentámos-nos e o cenário era o mesmo cenário que eu já estava habituado há muitos anos atrás, com tudo aquilo que nós não deveríamos ter atualmente. Eu com uma garrafa de 1,5 litro de água. Álcool, droga, tabaco, não faltava ali. Ao lado da garrafa de água eu tinha a Bíblia. E ia falando do que estava a passar, do que estava a acontecer. E pedi-lhe perdão. E ele voltou a responder-me da mesma forma: eu sabia que tu precisavas do meu perdão. E eu disse-lhe: estás redondamente enganado. Eu não precisava do teu perdão para nada. O que eu precisava era de pedir-te perdão. O tu aceitares ou não aceitares é uma decisão tua. O que eu tinha que fazer era pedir-te perdão. E o jantar correu muito bem. Tão bem que eu no dia seguinte até tinha combinado com ele para lhe dar o livro do grande conflito e dei-lhe. E houve um irmão da igreja, Alegria, que me disse: Filipe, fizeste a coisa certa. Nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus.
pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo não abandonamos, senão o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus nos está assim preparando algum bem maior. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas. E eu pensava que aquilo que estava a acontecer comigo e com esse meu amigo, essa reaproximação, era uma coisa boa. Nós falamos aqui, talvez no dia mais, no dia com os temas mais controversos, nós falamos aqui dos vínculos de certas pessoas na nossa vida. E o Alegria disse-me estas palavras que eu partilho com vocês. Fizeste o que tinhas para fazer, mas não te voltes a associar. Às vezes temos que abandonar as coisas boas. As coisas que nos parecem boas podem nos voltar a associar. E o ideal às vezes é cortar. E eu continuo a vê-lo. E a cumprimentá-lo. E ele continua a desafiar-me para um almoço e um jantar. Mas continuamos assim. O caso mais duro que tive foi que durante o Covid eu recebo uma chamada telefónica a dizer que uma pessoa com quem eu me excluí desse núcleo uns 2 anos atrás, antes do Covid, em 2018, 2019, por aí, e me disse que essa pessoa tinha sido presa. E era uma pessoa que tinha vivido muitas coisas comigo. Boas a meu ver, muito más também a meu ver, mas viveu muitas coisas comigo. Eu disse ontem que esta pessoa está condenada a 23 anos. É o 6º ano. E toda a gente o insultava, toda a gente se revoltou, toda a gente estava muito revoltado com ele. E a voz na minha cabeça a dizer que eu não poderia ser o mesmo tipo de pessoa e teria que fazer alguma coisa. Era a voz que eu ouvia sempre. E tens que fazer alguma coisa. E eu sentia no meu coração que tinha que realmente entrar em contacto com ele. E escrevi-lhe. E a primeira carta teve umas 5 páginas. E a carta que recebi dele teve outras 5 páginas. E falei-lhe tudo, desde a minha conversão, tudo o que estava a acontecer. E decidi visitá-lo. A primeira coisa que eu lhe disse quando decidi visitá-lo foi que eu não venho aqui para te julgar. Não venho aqui sequer para saber detalhes nenhuns. A única coisa que eu venho aqui é partilhar contigo que eu senti na minha missão, eu senti no meu coração, a missão, de enquanto eu puder, até ao final da tua pena, eu vou estar aqui. Eu e a sua ex-mulher são as únicas pessoas no mundo que o visitam. Hoje falei com ele. Não falei de todos os temas, mas falámos de alguns temas. É interessante algumas respostas que ele me deu. Quem ele é, ele diz que se vê como uma pessoa em modo espera. Confiança, ele diz que confia em Deus, porque se não fosse Deus neste momento, ele já não estaria vivo. Ele faz a sua parte, Deus faz a dele. O valor é interessante porque falámos do valor ontem. E o valor, ele diz assim: não serei eu validado pelos outros quando sair lá para fora? O que é que falámos ontem? O que é que nós falámos ontem? Que nós escutamos muito o valor dos outros. E a primeira coisa que ele me disse no valor foi que não serei eu validado pelos outros quando sair lá para fora? Na transformação, ele estava a ler um livro que se chama Hábitos Atómicos e diz-me assim:
Se um dia melhorares apenas e só 1% por dia, um ano tem 365 dias. Se num dia melhorares só 1%, imagina o que não vais mudar ao final do ano. E terminou a dizer assim: a consequência de toda a nossa vida, Filipe, levou-me a este lugar. Este lugar é um lugar do mal. Eu sinto no meu coração que o meu propósito tem que estar ligado a este homem. E é um propósito pequeno. Não me custa atender o telefone para falar com ele, quando ele me liga. Jovens, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. A linguagem traduzida de hoje: jovem, aproveita a tua mocidade, sê feliz, faz tudo o que tu quiseres, segue os desejos do teu coração, mas lembra-te de uma coisa: Deus vai te julgar por tudo o que tu fizeres. Não deixes que nada te preocupe ou que te faça sofrer, que remova da tua carne o mal. Porque a tua juventude é muito curta. Deus é o primeiro a dizer que deves divertir-te, deves alegrar-te, deves aproveitar a vida. Mas cuidado. Cuidado com as escolhas que fazes. Analisa bem os teus objetivos. E quando analisares os teus objetivos, pensa que há algo maior que os objetivos que se chama propósito. Se hoje fosse o teu dia, o último dia, não havia amanhã. Se hoje fosse o teu último dia, ok? Aqui, último. O que realmente te importaria? A opinião dos outros ou a tua relação com Deus? Respondam. O que conquistaste ou aquilo que te faltou conquistar? Estavas em paz se hoje fosse o último dia? Ou ficarias arrependido? Estão a escutar o que estão a dizer? Será que não importaria mais a decisão que ainda não tomaram? Se fosse hoje o meu último dia? Será que não importava mais? Garantem-se daqui a 5 minutos? Garantem-se amanhã, que estamos aqui de manhã? Leite, vou-te convidar para vir aqui cantar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi
Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois minha fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois minha fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Deus seja louvado. Ficamos aqui.
Há dois caminhos a seguir. Só dois. Só dois. A não ser que penses que o ficar em cima do muro que é um terceiro caminho. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Acho que foi uma semana, para mim, tremendamente abençoada. Oxalá que possa ter ajudado de alguma forma. É a nossa última noite. Amanhã temos o momento do culto com o último tema, que é a eternidade. Alguma coisa que eu possa fazer para vos ajudar? Não vai haver muita coisa que me vá surpreender. Podem contar comigo. Podem contar com esta igreja. Podem contar com Deus na vossa vida. Só há este caminho para seguir. Não adies mais. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem a Filho de Deus não tem a vida. Podemos levantar, vamos fazer uma oração. Ó Pai, que habitas mais altos céus, obrigado, Senhor, porque nos ajudaste a entender um pouco mais a diferença entre o objetivo e o propósito, Senhor. Obrigado por nos ajudares a entender que o teu propósito é sempre muito, muito superior a qualquer objetivo que tenhamos aqui, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, Pai. Às vezes não queremos ouvir a tua voz porque aquilo que nos vais dizer é algo que nós não queremos fazer, Senhor. Mas no fundo é algo que tem que ser feito. E o alívio espiritual que tu nos dás quando tudo é feito é tremendamente bom, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor. Obrigado pela bênção que foram estas noites, estes 7 temas, Senhor. Amanhã é o tema mais especial do universo, Pai. A oportunidade que temos de entregar a nossa vida a Ti. De assistir ou simplesmente ser ressuscitado, Pai. E temos aquela transformação que é a transformação instantânea. Em que os anjos nos levam diretamente as crianças para o nosso colo. Em que os anjos nos permitem ver os nossos amigos que partiram. Em que todos nos permitem ver também as grandes surpresas que encontraremos também no céu. Que possamos ser desse grupo, Senhor. Guarda-nos e protege-nos. Dá-nos a continuação de um santo sábado. Amém.